a gravar de novo. Nosso dia 15 de outubro, então, a nossa aula sobre obrigações, né? Sobre os baixos obrigatórios, né? As obrigações do choro. Bueno, não tem uma bibliografia assim específica para falar ou para determinar o início dessa história aí, né? O início dessa função dentro da música do choro, tá? Pelo menos ao que eu tenha procurado, eu não encontrei especificamente, tá? Alguma coisa que conte essa história, porque isso é muito antigo, né? Isso aí vem lá da construção da música tonal, né? Lá, se a gente vai lá referir ao Bach, né? A coisa do baixo contínuo, né? Uma técnica, né? De construção lá musical, né? Bem, né? De mais de 500 anos atrás, né? Que pensava nessa condução de baixos, né? Paralela à melodia ou, né? Nos espaços da melodia. O que acontece é que o choro foi construído e, em um dado certo momento, né, os compositores começaram a inserir nas melodias, né, certas baixos que eles gostariam que fossem tocados na hora da execução da música. Tá? Isso, com certeza, era combinado, né? Era falado, né? Era tratado com os acompanhadores e, em um certo momento, principalmente devido às edições também, o jeito de editar a partitura, né? A gente pensa numa partitura atual, né? E não, às vezes não para pensar que esse processo foi longo, né? O jeito de se chegar nesse padrão de partitura que a gente utiliza hoje em dia, de melodia cifrada, né? É uma coisa relativamente atual. Né? A gente tem vários momentos anteriores em que isso não acontecia, né? Eu posso citar, por exemplo, durante muito tempo as partituras feitas especificamente para os instrumentos. Então, sei lá, o trombonista fazia lá a coleção dele em clave de Fá com 5 suplementares para cima, né? E tudo escrito para trombone. Né? Ou as partituras de flauta, né? Com aquela também cheia de linha suplementar para cima, né? Sem cifra, né? Durante todo esse tempo aí, a gente pode falar na história do choro, que já tem mais de 150 anos, pelo menos 100 anos praticamente foram nessa pegada aí de... Fala, Cristiano, olha aí, cara, quem que chegou aí, pô, legal, felicidade aí com a tua presença, hein? Muito Boa tarde, feliz. Matias. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo dia do professor aí, parabéns a todos os professores que estão online aqui também. A gente sabe, quem lecionou, quem leciona aí, sabe, né, dessa responsabilidade, né? É a profissão mais importante do mundo, né? E a gente tem a maneira muito ter que carregar esse bastão, né? Tão pouco valorizada a profissão e, ao mesmo tempo, a mais importante de todas, né? Lembrando que o médico, o engenheiro, o advogado, o músico, sempre passou, né? Teve sua caminhada ali atravessada por um bom professor, né? Então, bom se lembrar disso e celebrar, né? Eu sei que muitos que estão aqui também lecionam e não se esqueçam desse valor, né? O valor, às vezes, desvalorizado na questão financeira, não quer dizer nada com o valor que tem ser professor, né? Que é muito grande, né? E vamos lutar sempre para que essa condição fique melhor e melhor. Então, continuando a história aqui, muito obrigado pelas palavras aí também, quem mandou as mensagens aqui por chat. Continuando o que eu estou falando, o nosso assunto hoje são as sacanagens obrigatórias, segundo o Ezequiel, né? Aí nossas baixarias, né? Nossos baixos obrigatórios, ou mais conhecidos como obrigações, tá? Então, a gente vem de uma época e foi se aperfeiçoando as partituras e até o momento em que os compositores, né, a gente pode colocar ali a geração do Pixinguinha como uma geração assim determinante, e ele mesmo, esse personagem, né,
como um personagem determinante para a inserção desses baixos obrigatórios, né? Não custa lembrar que o Pixinguinha, esse personagem, né, único, ele teve duas partes, né, na vida dele em termos de instrumento, né, que é a flauta até dado momento e depois o saxofone tenor, né? Então, isso também, né, acabou obrigando ou facilitando também que ele incluísse isso, né, no que ele escrevia, né, aquela parte que ele estava fazendo ali, o contracanto grave, né? Muito embora boa parte das músicas que a gente conheça, assim, já com essas obrigações do Pixinguinha, seja feita na época da flauta, ou seja, ele já fazia isso naturalmente, né? O Sofres Porque Queres, que é um dos exemplos que eu vou trazer aqui, é uma música que ele fez, se não me engano, com 17 anos, uma coisa assim, uma música ele era muito jovem, né? E nem sonhava ainda com a história do saxofone. Então, a história das obrigações é um conteúdo musical grave, né? É um contracanto ou contraponto, como alguns chamam, né? Apesar de que contraponto tem uma técnica específica, né? E não é o caso dessas frases, que é colocado e inserido na escrita da melodia, né? Contemporaneamente, de uns anos para cá, começou a ser destacado como uma parte diferente da melodia. Então, com os programas de edição, né, com essa parte da informática, a gente consegue, com um clique, destacar, diminuir ou trocar a fonte das notas que são dessa baixaria, né, dessa obrigação, né? Isso facilitou também para destacar o que é melodia e o que é a obrigação da música, né? Então hoje eu separei e vou mostrar, e pretendo no sábado, tá, fazer uma parte um pouco mais tocada. Eu estou acabando o documento. Hoje eu vou mostrar, fazer uma parte um pouco mais mostrada, né, a exibição dessas coisas, mas a gente vai poder tocar junto também, porque eu vou compartilhando tela aqui, quem tiver com o seu instrumento e quiser tocar. Mas depois eu finalizo isso em PDF hoje, boto no grupo para que a gente toque lá. E principalmente, o que eu gostaria de fazer, tá, é fazer um catálogo assim de listas, de uma lista e do print, principalmente, dos trechos de obrigação. Na prática, quase todos os alunos aí, a turma que se inscreve na oficina, tanto faz o instrumento, tem o objetivo de tocar de ouvido, né? Chegar, sentar numa roda e tocar, né? Essa é a grande, se eu fosse listar assim, a grande prioridade, o desejo de todo mundo assim é tocar, sentar e tocar, né? Tocar numa roda, tocar com a turma, assim, né? E para isso sempre tem essa história das obrigações, porque quando o violonista está começando, ou mesmo solista, né, todo mundo tem que saber esse conteúdo. Por quê? Na hora de tocar a música, tem um trecho da música que para todo mundo e fica olhando para o violonista. E aí? O que vai acontecer? E aí? Essa agora é tu. Né? Ou mesmo quem está tocando pandeiro, por exemplo, tem que parar e esperar. É um trecho de destaque, né? Muitas vezes para o violonista. Ficam esperando, olhando para ti, muitas vezes até com cara feia, né? Ah, e aí, não tirou ainda aquela frase e tal, né? No começo do aprendizado é aquela, por exemplo, né? Um doce de coco lá que para entre a primeira e a segunda e tem aquela frase, né? De obrigação, né? Eu vou separar aqui, hoje eu vou mostrar algumas frases e vou destacar algumas, porque assim, tem frases que são, como eu disse, escritas pelo compositor, colocadas dentro da melodia e fazem parte da melodia da música, tá? Esse é o tipo, assim, que eu colocaria o mais elevado, né? Quando não fazem para derrubar o violão, exatamente, né, Zeca? Então, tem tudo isso, né? O choro tem essa brincadeira também, tem essas sacanagens aí, isso é produtivo dentro do choro, tá? E a gente tem que sempre levar pelo lado bom, que é o que? Sair da roda, anotar ali e trazer para a próxima roda essa situação resolvida na medida do possível, né? Todo mundo, quem já tocou em roda de choro, já com certeza já saiu umas 1000 vezes de cabeça baixa, assim, aquela situação ruim, né? Mas daí é o que a gente pega, depende do que a gente faz com essa frustração, né? Ou a gente leva para casa e para,
ou a gente vai resolvendo na medida do possível e levando para a próxima roda e se orgulhando quando consegue fazer, né? Que é o caminho que eu recomendo para vocês aí, que eu acho o mais legal, né? De ir resolvendo essas questões. Ninguém sabe tudo, né? E na medida do possível e do tempo aí, os mais antigos vão juntando bastante conhecimento aí e somando isso para levar para as rodas, né? Nem sempre, né? Porque idade também não é condição única para conhecimento, né? Às vezes o que a gente ignora com a idade é a ignorância, né? E a burrice também é ignorada com o tempo, não é só sinônimo, né, de conhecimento, né? É bom a pessoa com mais idade que acompanhou, que acumulou o conhecimento, né? Mas às vezes a gente vê gente muito jovem, né? Principalmente hoje nessa geração do choro, gente muito nova e com muito conhecimento, né? A gente está vendo isso. Eu poderia dar aqui uma série de exemplos de gente com metade da minha idade hoje em dia e que tem 10 vezes o conhecimento que eu acumulei, porque as novas gerações realmente estão, principalmente alguns músicos aí, estão se destacando muito, né? Por muito conhecimento em muito pouco tempo, né? Então, isso é uma coisa bacana também de se ressaltar, de se colocar. Bueno, vamos aos exemplos. Eu vou destacar antes de começar a mostrar o conteúdo. Eu peço desculpas aqui também, a turma estava esperando por uma aula um pouco mais prática. Hoje a aula vai ser um pouco mais expositiva e no sábado, aí sim a gente vai conseguir fazer, quero fazer pelo menos, uma aula um pouco mais prática, mais tocada, né? Então eu vou compartilhar depois esses exemplos que eu separei para vocês poderem dar uma olhada. Mas é um sem fim de músicas que tem a obrigação, né? É um número muito grande, né? E principalmente eu foquei nas músicas assim mais do dia a dia, né? Principalmente as que vão aparecer mais aí no nosso contexto, né? E já vou deixar aqui o asterisco aqui que eu deixo sempre para os compositores aqui, que tem uma galera que está compondo aqui, que está em aula, né? Para inserir na sua composição, nas suas produções aí musicais, e essa informação, né? Que são exatamente os breaks, né? Aquele momento que para e divide com a melodia e tal, e tem uma parte de obrigação. Legal eu ressaltar, então. Nós temos, basicamente, os 3 tipos de situação. Ou até 4, agora pensando, temos 4. A obrigação para abertura de partes ou troca de partes, tá? Que é aquela frase que é utilizada comumente para fazer uma abertura de um trecho, né, da música, né, ou a troca entre partes da música, tá? Eu já comecei mostrando aqui uma que com certeza é um exemplo bem conhecido, né, que é o nosso exemplo do doce de coco, né? O doce de coco que entre as partes, né, entre a parte A e B, nós temos, né, essa frase que todo mundo já deve ter ouvido aqui, né, Eu recomendo aqui para os violonistas, tá? Porque tem gente que faz ela com corda presa, né? Que dá para fazer em qualquer tom. Eu recomendo, assim, para a gente, pela sonoridade do que a gente ouve aí também, nas gravações, né? Aprender ela com corda solta também, tá? Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, poderia dizer eu, que os violonistas de 7 cordas, né? Ou o violonista que está como primeiro violonista, utiliza a região mais grave e com corda solta, né? Então, é legal, quem já sabe ela com corda presa, né, aprender essa posição que é a com corda solta. Então, ela fica assim. Então... Essa aqui os violonistas já estão mais acostumados, né? Deve ser um baixo aí que... clichê aí para vocês, estou chovendo no molhado com todo mundo. Então... Então, é legal, e eu sempre recomendo, quando possam treinar, né? Treinar a mesma frase com corda presa e solta, tá?
Acho que vários aqui já faziam com corda presa, então... né? Então já peguem a frase também com a corda solta, tá? E aí também, quem tá aí que é de outro instrumento, cavaquinho, piano aí, o Renato tá aí também, já tira a frase, né? Porque essa frase é meio multiuso também, essa aqui vai dar para usar para várias músicas também, né? Mas ela é do Doce de Coco, então do Jacó do Bandolim. Ó, eu não vou afirmar, é muito difícil afirmar nesses casos, o que o compositor realmente fez ou não fez, tá? Ao contrário de outros casos em que dá para afirmar, esse aqui é do compositor. Esse caso, a gente não tem certeza, entendeu? A gente pensa assim, pode ser tranquilamente uma frase do violonista que estava tocando, né? Então não dá para saber, né? A não ser aí que a gente tenha alguém que conheça alguma coisa a mais nessa música, afirmar que é o Jacó do Bandolim que disse qual era a frase para os violonistas, ou que ele fez no bandolim, a frase passou. Esse caso é um caso que eu pessoalmente não tenho não posso, né, marcar assim, né, essa afirmação, mas essa é a frase que se utiliza. Então, entre A e B tem essa obrigação. Bem, então, o primeiro exemplo então é o trecho entre partes, e eu vou dar um exemplo a mais para vocês aqui, já vou abrir nossa caixa aqui para compartilhamento, que é um outro exemplo, daí esse aqui, de abertura de música, tá? Esse é um outro exemplo que eu não tenho, não dá para marcar, assim, dizer, afirmar com certeza, que é o compositor que fez, tá? Mas o Desprezado, do Pixinguinha, o Choro Canção do Pixinguinha, né? Vou lembrar um pouquinho a melodia. Então tá. O que é que a gente tem nessa música, né? É uma abertura de parte com um baixo que é característico ali, uma obrigação, né? Então, que é esse aqui. Vocês vejam aí que nessa partitura tá colocado entre parênteses, né? Então, olha ali, a obrigação é uma maneira de se colocar, ela tá com uma fonte um pouquinho menor também, né? Então, a abertura do Desprezado com esse baixo, né? Destaque para essa harmonia aí que usa o si bemol ali com baixo em ré, né? Pode ser também interpretado como um sol menor com baixo em ré, né? Então, né? Então, abaixo uma obrigação de abertura aí para exemplificar para vocês, né? Então, esse baixo, né? Mais um exemplo de obrigação aí para abertura de partes, tá? A gente tem esse exemplo aí, um dos exemplos de baixo para abertura, ok? O Marco entrando aí, conseguiu aí, Marco? Beleza, caiu e voltou, não é qualquer um. Tá, então tá, vamos para o nosso segundo exemplo aí, que é o nosso Benzinho, tá? Nosso Benzinho. Benzinho também, música do Jacó do Bandolim. Outro exemplo de música que não é provavelmente uma criação do compositor, tá? Mas que também é escrita e que também o grupo para a frase. Então a gente coloca como obrigação, né? Um exemplo, então, que é o Benzinho, né?
Agora eu tô... O que tá aqui. Então, para tudo. Agora eu tava vendo o que eu fazia. Eu fazia com uma outra voz aqui. Mas essa aqui é que tá na cara. Então, também, ó, para tudo ali, né? O exemplo do benzinho. Gente, quem chegou agora, eu tô fazendo mais expositivo hoje, tá mostrando essas coisas. Depois eu vou fazer um PDF geral dessas obrigações e passo para todo mundo olhar com calma depois, tá? Né? Esses áudios estão todos disponíveis também, mas eu vou botar um linkzinho dos áudios e as partituras ali para todo mundo poder tocar as obrigações. Porque esse é um conteúdo que tem que ser sabido pelos violonistas obrigatoriamente, pelos solistas para parar na hora e dar o destaque ao violonista, pelos pandeiristas, mesma coisa, tem um break ali, tem que rolar e entender a obrigação, né? Ou é um baixo de entrada, então isso é uma informação para todo mundo e para os compositores sem dúvida, para que isso aí fique, né, de ensinamento para vocês inserirem nas músicas de vocês. Por quê? As obrigações, até esses exemplos que eu mostrei até agora, que são mais simples, elas são uma frase pensada, né, para a baixaria, né, para o violão ou para quem for fazer. Então ela pode ser uma frase mais classuda, uma frase com mais qualidade, né? Então é uma coisa é um baixo que a gente insere, característico, né, e com um nível, né, melhor, né? Não é só um baixo assim simples, né? Muitas vezes, a gente vai ver agora alguns casos, que é uma coisa mais trabalhada, né? Nesse caso aqui do benzinho, por exemplo, o importante, né, é a precisão do tempo, né? Porque para tudo e o violonista não pode fazer aquela mão mole ali, né? Ele vai ter que fazer uma precisão, vai ter que fazer essa... vai estar tudo na mão do violonista, então sonoridade, tempo, né? A pegada que a gente fala, né? Fazer com... precisa estar bem marcado, que senão vocês derrubam o grupo. Bueno, esse foi o nosso segundo exemplo, então é o exemplo do benzinho, tá? Vamos para um próximo. Vou tentar passar tudo aqui, a gente tem um tempo limitado, mas eu vou tentar passar os exemplos que eu trouxe hoje aqui. Se faltar tempo, passo mais na outra. Ah, legal. Então tá. Aqui vai um exemplo diferentíssimo, tá, gente? E aqui, pô, isso aqui é bom demais, tá? Aqui inesperado, que vocês não devem estar esperando isso aqui. A música se chama Na Baixa do Sapateiro, música do Ari Barroso, tá? E ela também tem uma obrigação, que eu chamaria aqui quase que a galera do rock aí, Léo, aí a galera aí, ó, que toca rock aí também, né? Ela é quase um riff de guitarra. Quem tá com riff. É um riff, entendeu? É que quem é do choro aí não vai nem saber o que eu tô falando, riff, que coisa horrível é essa. Mas é quase um riff, entendeu? Um riff de guitarra. Opa, peraí. Um riff de guitarra, essa ideia aqui, né? Se fosse uma música do Led Zeppelin, a gente ia estar tranquilamente acreditando, né? Botava o Jimmy Page a fazer isso aqui, né? A gente ia, musicaço. Mas foi o Ari Barroso que criou isso aqui, né? E ela é uma música que também tem uma obrigação de... Ela fica... Esse já é um caso à parte. É uma música que fica descaracterizada sem isso, tá? Olhem, ela tá descrita ali como instrumental, né? Ali no começo, mas é um baixo aquilo ali, né? A gente sempre vê tocado ali. Até tem um arranjo de orquestra que tá na orquestra inteira e tal, mas é um típico exemplo de baixaria, tá? Colocada ali na música, né? Para quem não conhece...
E a melodia corre em cima disso. Tá? Então, um segundo exemplo aqui, aqui já é diferente. Aqui já rola uma história a mais, né? Não é um baixo de abertura, não é um baixo de troca entre partes. Já é uma baixaria, uma obrigação que faz parte do contexto. E é um tipo à parte ainda. Ela não é a melodia. Ela é um contracanto. Né? Tá? Eu vou ver, ainda existe outros tipos aqui que eu quero comentar, mas eu me lembrei desse exemplo aqui, que é um exemplo incrível, né? O Ari Barroso, aliás, Ari Barroso, para quem conhece só ali as músicas, só as famosonas do Ari Barroso e tal, Aquarela, né, do Brasil, essas coisas que são incríveis, né? Tem que a Satisfaction aí, ó, exatamente essa onda aí. Essa é a onda, né? Só que antes, né? Só que com a ideia do Ari Barroso. Para quem conhece pouquinho do Ari Barroso, eu recomendo a vocês conhecerem mais. Porque o Ari Barroso foi um dos maiores compositores do Brasil, né? E lembrem uma coisa que é importante, tá? O Ari Barroso faz parte de um tipo de compositor que eu coloco ali também, a gente coloca o Ernesto Nazaré. Olha com quem eu tô colocando ele junto. A gente coloca ali a Chiquinha Gonzaga, a gente coloca o Calado, o Pixinguinha, que eles inventaram o Brasil, é diferente do Tom Jobim, né? Eles inventaram um Brasil que não existia, tá? Que até então era um país mais no papel do que no qualquer outra coisa, entendeu? Porque o país, e eu gosto de ressaltar isso aí, né? A questão territorial, né? É só uma das coisas da formação de um país, do mapa, né? Muito mais importante do que isso é a questão da cultura do lugar, né? É isso aí que fica para sempre, inclusive quando o mapa às vezes desaparece, mas a cultura desse lugar ficou, né? E esses caras como Ari Barroso são os inventores do Brasil, né? É outra história, entendeu? Esses caras são, como os caras gostam de falar, os arquitetos, né? Não sei o que, da música brasileira, mas não, eles não são da música brasileira, são arquitetos do Brasil, né? A gente tem esses caras como isso, né? Como esses caras que inventaram mesmo, na prática, o Brasil. O Ari Barroso ainda teve a história política, né? Com Getúlio, de ter objetivamente, né? O pedido do Getúlio dele criar uma identidade naquele período de nacionalismo e tal, que ele tem partes horríveis disso, mas tem as partes boas, que, por exemplo, o Ari Barroso é uma parte boa disso. Tá? Isso, a gravação, o Léo aí botou a gravação do Anjos do Inferno, que se não me engano, inclusive é a primeira lá, que tem uma voz humana fazendo uma coisa totalmente louca, né? Sem dúvida, né? Os espertos aí, quem conhece rock e gosta de rock bom, né? Vai fazer essa conexão aí, né? Com Robert Plant ali, né? Aquelas vozes, aquelas coisas, aquele riff, né? Só que num tempo muito anterior, né? Talvez 20, 30 anos antes de qualquer coisa dessas acontecer, tá? Dei outro exemplo, vamos pular ali, fica a dica aí na Baixa do Sapateiro, tá? Do Ari Barroso, não só como dica de obrigação, de baixaria, mas musicaço, tá? Vamos para a próxima. Tô correndo aqui, quero mostrar tudo aí hoje. Vamos lá. Bueno, vamos para um exemplo, então, já mais elaborado. Vou compartilhar a tela aqui, só um segundo. Esse exemplo aqui já é um exemplo mais elaborado,
Como sempre, o Pixinguinha entrando nessas horas, né? Quando a gente fala em coisas mais elaboradas, mais fechadinhas, né? Olhem como tá construída essa melodia aqui, tá? Pixinguinha e Benedito, né? Também tá nas gravações lá do Etadas, né? A história de ter flauta e saxofone tenor, né? Facilitava para que isso acontecesse também. Não sei exatamente a época, o ano da música e tal, para falar, mas aqui, olhem só como tá essa música. Então essa música já é um nível a mais da questão da obrigação, tá? É quando a obrigação faz parte, ela é obrigatória mesmo, né? Desculpe aí como é que é o pleonasmo, a repetição ali, mas é que nesse caso, ela simplesmente a música não rola sem não tiver a obrigação, tá? Porque é uma lance de pergunta e resposta na melodia, tá? Que ela é... peraí. Tá, então vamos fazer o primeiro trecho aqui só para mostrar aqui para vocês. Então, a música é pa pa bora bora pa pa bora bora pai bora bora, tá? Então é uma pergunta e resposta entre melodia e baixaria, né? Então ela fica pa pa ta pa 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 pai bora pa 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 pai bem, a harmonia dessa música também tem um monte de coisa boa, tá? Recomendo aí Ele e Eu, tá? Que é uma música de roda também do Pixinguinha e que é toda duetada, tá? Ela, na verdade, ela tem obrigações nas 3 partes, essa música, tá? Boa para os violonistas aí para tirar, para ter na mão. Tá? Ela tem obrigação na primeira, na segunda, na terceira. Eu trouxe aqui a primeira para dar o exemplo, inclusive aqui muito bom para os compositores, tá? Que é o lance de pergunta e resposta entre melodia e baixaria, tá? Poderia me lembrar também aqui que eu não trouxe escrita, mas que é uma música do Jacó, né? Que é o implicante do Jacó, né? Que é uma música que também é toda dividida entre... Já não é como a do Pixinguinha aqui, que está dividindo frase com meio a meio, né? Essa aqui é um trecho bandolim, um trecho violão respondendo. Mas é uma pergunta-resposta entre bandolim e violão também, do Jacó, que é o implicante, que é uma das também... Simplesmente não saem se o violão não souber, o violonista não souber, ou algum solista, né? Muitas vezes aí os bandolinistas acabam até decorando aí, não é, João? Decorando a frase aí do violão, porque se a galera não sabe, não é o caso do Ezequiel, né? Que já tirou ela aí, mas se a galera não sabe do violão, tem que saber, o solista acaba decorando a obrigação junto aí, né? Então, boa. Aí, ó, tem uma outra brincando com essa história aí, né? Que é a música Cuidado Violão. Daí tem uma principal obrigação. Que é da segunda para a primeira, essa frase de tons inteiros aqui, né? Que é o cuidado violão. Bem, e é legal que essa tem todo um violão escrito para 2 violões maior. A gente poderia fazer aí, Ezequiel, que é legal, que tem 3 violões essa música, na verdade, mas 2 assim ficam maravilhosos, assim, que tem todo o arranjo ali, né, prontinho. Se a gente for começar, é isso que eu queria, ainda bem que já botou aí, eu tô fazendo a lista. Vamos botando exemplos quando a gente for pensando nisso, tá? Porque tem várias e várias e várias músicas aí com obrigações, né? A gente vai se lembrando de umas. Eu trouxe umas escritas para poder mostrar para vocês na pauta aí o que rola, né? Aí, vamos lá para essa aí, tá? Essa aí é a bronca, tá? Que o João colocou. Vamos parar de compartilhar aqui que eu vou abrir. Então, essa música, pelo que eu vi, posso estar me enganando agora exatamente na data, mas que o Pixinguinha fez com 17 anos, muito novo, né? Agora eu posso estar
errando exatamente no ano, mas eu acho que é isso mesmo. Ele fez na primeira fase de composição dele, isso eu sei. Então, que é a música Sofres Porque Queres, tá? Olhem aí na partitura, é um outro exemplo também de música, tá? Que tá toda distribuída entre baixaria, obrigação e melodia. Alô, compositores, mais uma vez, lembrem que vocês podem fazer isso simplesmente distribuindo o instrumento, criando uma melodia e dedicando ela ao violão ou ao saxofone tenor. Não precisa ser especificamente uma coisa que vocês tirem no violão e façam. Pode ser uma coisa que vocês imaginem na região grave, tá? Essa música especificamente parece ser uma coisa muito violonística mesmo, porque ela tá com uma digitação, né? Então, Sofres Porque Queres. Tá, vou trocar essas duas frases. Essa música tem obrigação também nas 3 partes, tá? Ela é para tocar ela, tem que saber tudo isso, né? Ela tem obrigação na troca de partes e no meio das 3 partes. Eu acho que essa música, já falei algumas vezes, assim, minha opinião, é uma das harmonias mais complexas, assim, dos choros tradicionais, né? Ela tem muitas informações aqui nessa música, tá? Precisa ser bem estudada, bem ouvida, tem muito detalhe, diferenças entre as gravações e, enfim, uma música bem complexa dentro do harmonia tradicional. Então, ela tem muitas coisas a serem estudadas. É uma música bem boa para quem quer saltar assim de nível para decorar músicas, para decorar harmonias. Vão direto no Sofres Porque Queres. Né? Quanto Dói Uma Saudade também do Garoto, eu sempre cito como as duas assim que eu vejo que tem muita coisa de harmonia em uma música só, né? Então, quando a gente decora uma música assim, a gente acaba decorando muitas outras, né? Naturalmente, porque a gente pula muitos graus assim, né? Se fosse um jogo, né, um game, aí a gente teria pulado várias fases aí em uma música só. Então, quem quiser aí pular muitas fases em uma música só, estude o Sofres Porque Queres, tá? Eu acho muito engraçado que tá escrito ali, choro melódico, né? Coisa nada a ver escrita como gênero de música, com todo respeito. Mas às vezes está escrito na partitura, até o compositor coloca às vezes. Então esse é um exemplo, tá, de uma música que está também distribuída entre baixaria, obrigação, né, e melodia. Olhem de novo aí, galera. O que tá descrito ali, ó, tá descrito ali como obrigação, ó, que ela tá em as partes que são obrigações, elas estão descritas com recuo, né, com um tamanho menor, ó. Olha aqui, ó, por exemplo, né? Aqui esse trecho que é a obrigação, né, que é a primeira frase, a frase de abertura, né? É a frase de abertura. Eu até nem colocaria a barra dupla onde ela tá, talvez fosse melhor colocar a barra dupla aqui, né? Porque indica o começo da melodia, mas enfim, é discutível isso aí. Porque vai da onde tu tá considerando que começa a melodia, né? Então tem a discussão, porque a obrigação também é uma melodia, então fica nesse meio do caminho. E é na segunda também, vocês olham aqui onde está o mouse agora também, que é um trecho que para, né? Então depende do violonista ou de quem for executar a obrigação, né? Um tenorista, ou um instrumento grave, baixista, né? Que for fazer a obrigação de estar ligado nessas transições. A música para vocês, entendeu? Então tem que ficar atento, tem que estar com tudo na ponta dos dedos. Essa música tem várias e várias e várias e várias obrigações, tá? Vamos ver se tem mais alguma que seja bem interessante. Não, o resto é mais comum. Tem a segunda. Não, essa é pra terceira. Né? Tem pra segunda parte também. Ela é cheia de obrigação, tá? Essa aqui, o João tinha comentado aí, né, João? Essa aqui é um dos melhores exemplos que a gente tem de música de obrigação, tá? Mas ainda acho que eu tenho um exemplo mais perfeito que esse aqui, tá? Essa aqui
Lembrando, eu vou passar tudo para vocês depois, essas cópias aqui, para quem quiser, os violonistas, os compositores, ou quem quiser dar uma olhada aí depois. Vou passar essa pastinha aqui para vocês poderem... Tá, eu vou mandar, Léo, eu vou mandar no grupo Oficina de Choro 2020, tá? Porque aqui desaparece, né? Acaba a aula e desaparece. Então eu vou mandar agora aqui, acabando a aula, eu já boto. Eu vou organizar tudo num PDF só, para não precisar ficar. Daí eu mando um PDF só e vocês dão uma lida ali, tá? Vou arrastar tudo para dentro de um PDF. Bueno. Agora, o exemplo que eu acho, assim, a perfeição, inclusive é um dos choros mais perfeitos de todos, né? Preste atenção que esse choro, ele tá todo duetado, né? Ele tá todo distribuído, né? Ele é uma perfeição, né? Um choro... esses dias eu toquei, errei todo ele, falei que eu não me recordava mais dele, né? Eu ainda me recordo, né? Mas ele é... né? Então começa já com a temperatura alta ali, né? Para nós ali, né? Para os violonistas, porque ele não pode errar nada. Agora já não tá bonitinho. A primeira frase. E a terceira frase ainda. E aqui é ruim ainda a região do 7 cordas, que para fazer isso aí ela é meio medonha, assim, né? Tem suas dificuldades aqui. Isso, a gente tocou em Pelotas lá, a gente teve um arranjo para ela, e a galera que tava tocando, né, teve que tirar isso aí. Então, a segunda também, na primeira ainda, né, na primeira parte ainda tem esse contracanto, que é junto à melodia. Então, vejam também que os trechos não são só de pergunta e resposta, tá? Tem trechos que são juntos, são um contra um, né? Fica junto com a melodia e um contracanto, né? Uma coisa escrita aí, uma obrigação escrita. Esse aqui é o exemplo perfeito, tá, gente? Ele é o exemplo da perfeição, assim, de composição com obrigações, né? Também uma música que, se o violonista não souber essa parte, ela simplesmente tem que simular o desmaio, né? Simula o desmaio, que é melhor, que vai ficar mais legal, vai ficar mais agradável para a turma, porque simplesmente não rola, entendeu? Para todo mundo, não tem que cancelar a música, tá? Então ainda me recordo como um exemplo aí fundamental para essa história aí, para toda essa conversa que a gente teve hoje aí. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu selecionei também. Outra aqui também, obviamente, né? Obviamente. E aqui já é um exemplo que é de arranjo também, tá? Que acredito, tá? Não sei até onde que é partitura original do Pixinguinha e até onde que foi arranjo também aí do Época de Ouro, no LP Vibrações, que é a música Ingênuo, tá? Não sei, honestamente. Que é a frase ali para a segunda parte, depois a frase de retorno, né? E ali eles colocam também a frase do final e tal, que eu acho meio bobagem, não é obrigação, mas vejam aqui principalmente essa frase aqui, que é a mais típica, né? E tá colocando o Boêmio, com certeza, né? Participação na parte C, o Boêmio do Anacleto, né? Eu conheço como Boêmio, não sei se é os Boêmios, mas enfim, é o Boêmio, lá, aquela música conhecida do Anacleto. Aqui que eu tô destacando aqui, né? Essa obrigação aqui, que eu tô destacando aqui para vocês, que é muito também outra coisa que dá problema se o violonista não souber.
Ó, outra obrigação com tons inteiros, né? A gente falou ali falamos antes do cuidar do violão, e essa aqui é outra obrigação que tem aquela escala, né? A escala. Escala que tem tons inteiros, que é aquela escala que tem tom, né? Ela tem essa sonoridade bem específica. Então, Ingênuo é outro exemplo de baixaria aí, de obrigação, de choro de obrigação, muito típico. Tá, assim, ó, eu trouxe também o Urubatã, que eu não mostrei, tá? Que é outra também, que a melodia fica dividida, mas eu quero ir para a última parte aqui, que eu não tô tentando não passar de 1 hora, porque eu tô assistindo aulas também, online, e eu notei que mais de 1 hora, eu pelo menos fico entediado, assim, mas fica muito cansado e enche o saco. Então, peço eu imagino que deva ser a situação de vocês também, de alguns de vocês. Então, eu estou respeitando sempre o limite aqui de 1 hora, tá? A gente está indo para os últimos minutos aqui. Então, antes de eu ir para o final, eu vou recomendar um artigo aqui que eu trouxe para vocês, que eu vou compartilhar, do velho Maurício Carrilho de sempre, né? Que eu sempre falo. Porque, assim, não é que no violão 7 cordas que tenha se inventado isso, né? Pelo contrário, né? Eu já contei a história que veio lá da tuba, do oficleide, do trombone, para o saxofone tenor, para os violões, né? Até chegar no 7 cordas. Tem uma história muito grande antes, né? Dos 7 cordas, né? O próprio baixo, né? O contrabaixo, né? Mas no 7 cordas isso se aperfeiçoou e tomou um nível mais incrível, né? Sem dúvida, o 7 cordas virou, né? No instrumento de 7 cordas é que ficou condensado essa informação. Hoje em dia, quem toca 7 cordas acaba muitas vezes ficando com toda essa responsa na mão, tá? O Maurício escreveu esse artigo aqui que eu estou compartilhando. Esse sim eu vou compartilhar aqui, tá? No chat aqui para vocês baixarem, valorizar quem está aqui na aula, tá? Se chama O Violão de 7 cordas, escrito pelo Maurício. Alguém já leu isso aqui? Ninguém leu? Que bom! Aí tô trazendo material inédito para vocês então aí. Gente, esse material é incrível. É um texto fácil de ler, jornalístico, tá? Um texto assim de músico, tá? Não é aquela coisa técnica, tá? Fala um pouco da história do violão de 7 cordas, tá? Mas conta um pouco dessa saga aí que eu contei um pouco hoje, tá? Ele traz umas fotos bem interessantes também. E ele compartilhar aqui só rapidinho para mostrar rapidamente aqui para vocês. Ó, o violão de 7 é um texto dele, não é nem um artigo, tá? É um texto dele aí que saiu, não sei aonde que foi publicado originalmente. Mas ele conta a história dos 7 cordas, tá? De uma maneira bem tranquila. Fala sobre as duas escolas do violão de 7 cordas, o violão de 7 cordas de aço e o de nylon, que existem essas duas vertentes, né? Dentro da história do violão, né? Com algumas fotos aí e dos principais protagonistas, fala sobre afinação, as funções aí, que por isso é legal ter falado, construção do instrumento, umas historietas aí da história histórias engraçadas e legal, uma discografia básica, né? Porque essa discografia básica aqui que está no final, ela é interessante para vocês terem os melhores exemplos dessas baixarias e contrapontos aí, né? Obrigações aí. Aqui, com certeza, e é curta, tudo curto. O texto é pequeno, tem 7 páginas. E a própria discografia é bem curta, porque estão as melhores coisas aqui, entendeu? Aqui tá. Se vocês ouvirem esses 10 ou 15 discos aqui que foram colocados, está suficiente para vocês entenderem sobre o assunto, entendeu? Aqui tem tudo que vocês precisam ouvir para entender sobre o assunto, porque tem todos os representantes, os principais estão aqui, tá rolando aqui, muito bem representados, tá? Então, deem uma olhada nesse texto aí, serve para todo O mundo. Rogério Caetano tá ali, né, Matias? O Rogerinho Caetano, que é o gênio, né, hoje em dia, vivo Falei aí. ontem com ele ainda. Ele é um louco, né? É o cara que mais, assim, foi mais longe tecnicamente nesse instrumento, né? Ele tá vivo, né? Tá produzindo muita coisa, né? Rogerinho, Yamandu, nosso gênio aqui do Rio Grande do Sul, que daí é fora do 7 cordas, o maior violonista do mundo, né? Talvez, né? O Rafael, né? Que com seus 30 e poucos anos de idade morreu, mas deixou uma escola que todo mundo segue hoje em dia, o Dino, né? Damásio, né, que tá ali também, que é bem pouco conhecido da turma, né?
e o Tutti, né? Que é o Tutti e o China, né? Que tem são os primordiais, assim, os primeiros, né? 7 cordas, assim, da história, né? Então tudo ali, né? Tá tudo nessa coleção aí. Muita coisa do Dino, sem dúvida, que é o maior acompanhador, né? Do choro. Então, essa é a coleção aí. Esse texto tá aí no chat para quem quiser baixar e dar uma lida. Não precisa ler todo, não é chata a leitura. Eu sei que às vezes ninguém tá afim de ler e tal, mas dê uma olhada nas figuras ali, pelo menos. E depois cliquem nos discos aí, botem aí que vocês vão ganhar um monte com essa olhada, essa lida no jornal aí quase que eu tô mandando, tá? Gente, por hoje a gente fez uma viagem rápida, tá? Num assunto que é muito longo. Tá? Eu só vou sugerir, então vou focar, fazer sugestões para cada um. Pessoal do violão, vocês têm que passar por essa história, uma hora ou outra. Vocês podem passar por bem ou por mal. Por mal é ficar de mal na roda lá, ter que parar a música, né? Ou por bem é dar uma estudadinha agora, pelo menos nas principais músicas que tem obrigação para chegar na roda e se orgulhar que tirou aquele trecho ali, tá? Então, tá dada a tarefa aí para os violonistas. Para os compositores, né, para os sopristas, né, para os pandeiristas, aí fica a questão essencial de saber esse conteúdo, né? Tanto para saber na hora de parar de não tocar, quanto de tocar, de inventar isso também, de propor isso, né? Que o choro, as baixarias, os contrapontos não são patrimônio apenas dos violonistas, pelo contrário, né? Vejam aí, o cara que mais fez isso aí, talvez nas músicas, foi Pixinguinha, um soprista, né? Colocava nas músicas dele os baixos que ele queria ouvir, né? Os contracantos graves ali que ele queria ouvir. Então, todo mundo tem que saber desse conteúdo, né? Então, fica aí a dica para vocês também abordarem, colocarem isso nas músicas de vocês, tirarem isso para saber a linguagem dessa informação. Tá bueno? Matias, fala, Léo. Vamos para encerrar aí. Se algum dia der certo aí, ou der tudo legal, o Luizinho Barcelos, né, tu sabe melhor do que eu essa história. Ele conta uma história que ele estava ministrando uma oficina em Londres, algo parecido, e estava entre os alunos o John Paul Jones. Ele teve no Brasil várias vezes, o John Paul Jones, é o baixista do Led Zeppelin, para quem não conhece. É uma história legal que ele conta, essa história dos roqueiros com choro. O John Paul Jones gosta de choro, né? O John Paul Jones, para quem não conhece, é o baixista do Led Zeppelin, né? Ele gosta mesmo, ele teve aí com a galera no Brasil algumas vezes já, ele se misturou aí com a turma aí. É porque, na verdade, agora vamos falar assim, puxando para o meu lado de novo, assim, o instrumento mais legal é o violão já, né? De todos aí. E ainda tem a história, o violão ainda tem o instrumento que tem a maior liberdade, ele fica inventando o tempo inteiro numa roda, entendeu? Então vamos considerar esse instrumento aí também, né? É o cara que pode ficar o tempo inteiro criando, né? Uma criação contínua. Quando a gente fala de improviso, a gente só pensa naquele guitarrista de jazz ou naquele saxofonista, né? Mas o violão 7 cordas improvisa todo o tempo, né? Todo o tempo está improvisando, é uma contínua improvisação. O cara sabe a harmonia, mas vai criando frases melódicas. É improviso também, é criação por metro quadrado. Então, essas criações das baixarias, das obrigações, são criações mais pensadas, mais elaboradas. Então, elas nos acrescentam, né, um conteúdo fino, um conteúdo elaborado, um conteúdo que a gente precisa ter para quando a gente for criar, né, reciclar a nossa conhecimento, criando novas músicas ou arranjos, a gente tenha isso na cabeça, essas coisas mais elaboradas, aquele cara que parou com calma e criou aqueles baixos mais elaborados, que geralmente estão dentro dessas obrigações. Então, levantando aí por último, então o porquê de a gente saber desse conteúdo é porque ali está a fina flor do contraponto grave, né, do contracanto grave. Então, tem que saber bastante. Quanto mais souber dessas obrigações, melhor a qualidade, né, vai ser das nossas baixarias. Porque ali o compositor ou o violonista parou para pensar mais. Ele só não foi só um improviso assim. Ali ele elaborou, ele limpou, ele pensou em uma coisa mais arrojada. Perfeito? Temos mais algum questionamento aí? Eu estou à disposição, hein?
Então, acho que ficamos por aí. Ó, a galera não conseguiu entrar na reunião, tô recebendo um monte de mensagem. Eu vou ver, eu vou abrir a reunião mais cedo. Mas se alguém não conseguir entrar na próxima reunião, tente de novo, porque é a coisa do Zoom aqui, tá? Eu vou tentar configurar melhor, mas depois deu tudo certo. Mas uma galera ficou de fora, tá me mandando mensagem aqui. Até sábado, Matias, a gente vai fazer... Fala, João! Tu vai mandar o PDF com essas músicas aí? Vamos fazer o seguinte, tá? Já que vocês estão aí... Ou manda no WhatsApp. Já que vocês se dispuseram... Ou alguma coisa. Eu vou comprimir isso aqui. Do nome das músicas que você mostra pra gente estudar até sábado. Não, pra não passar vergonha. Vou mandar agora. Deixa eu ver se eu consigo mandar esse arquivo aqui. Ó, tô mandando o arquivo zip aqui, tá? Já que vocês estão aí e tá online... Eu vou fingir de desmaio. Ó, mandei um arquivo zipado com todo esse material, todas as músicas que eu falei hoje, tá? Baixem aí antes de eu acabar a reunião. Arquive.zip, tá no chat aí. Nesse arquivo tem todos os PDFs que a gente fez. Eu quero fazer, tá, mais para frente, depois vamos juntar aí a turma, fazer um arquivão mesmo de todas elas e eu vou editar tudo para deixar prontinho, padronizado, para a gente ter um arquivão de baixaria, de obrigações, tá? É um projeto antigo aí que eu nunca faço de vagabundagem, mas eu vou fazer, tá? Já tá, agora a lista tá maior aí, a gente já tem esses materiais aí mais juntos para a gente reunir tudo num PDF aí, as 50 músicas com obrigação, sei lá, 100 músicas e deixar tudo facilitado. Tá? Mas por enquanto esses aí que eu fiz já estão aí, estão no arquivo que eu enviei para vocês poderem tirar para o sábado. Bueno! Boa tarde a todos. Muito obrigado, uma boa tarde, parabéns pelo teu dia. No celular não dá para baixar. Seguro sim, eu vou deixar aberto aqui a reunião aqui. Estou encerrando a gravação, mas vou deixar aberta a reunião para vocês baixarem os arquivos. Abraço a todos. Obrigado, boa tarde para todo mundo. Feito, um abraço. Abraço.